coleguinhas aí que não vão. Tem coleguinhas aí que só vão conseguir acompanhar isso depois, né? Depois que acordar para a vida, né? Mas a gente tem essas aulas aí para dar. Então, aqui o RED, né? RED, aula remota, disciplina eletrônica digital, o código é esse daqui, carga horária 67 horas, ementa. Ementa, né? O que nós vamos estudar? Bases numéricas, circuitos combinacionais e sequenciais, circuitos aritméticos, circuitos contadores, registradores, circuitos MSI e memórias, famílias de 6 digitais, interface entre o mundo digital e analógico, tá? E aí uma bibliografia, isso aqui é só um básico, bibliografia básica, né? O IMAR, tem o Taube Herbert, circuitos digitais e microprocessadores, Moderna Gramática Portuguesa, Capuano, elementos de eletrônica digital. Tem outras referências complementares aqui, né? A presença e a participação no curso serão medidos com entrega de atividades, tá? No caso aqui, a gente ainda está no AVA Geotech, né, pessoal? Mas eu vou migrar, ao longo da semana que vem, eu vou estar migrando todo esse conteúdo aqui para o NEAD, o NEAD, né? Porque a escola vai passar a organizar por lá. Então, você já tem acesso também. Acho que alguém está tendo dificuldade de acessar o NEAD lá? Acho que não, né? Acho que é o mesmo link, o mesmo acesso. Não. Cada aula será um tópico, tá? Com a apresentação em vídeo, e outro aluno tem a liberdade de executar uma explicação tutorial, né, e acompanhar o vídeo gravado. O horário de conversar com o professor via Meet, no horário padronizado no calendário oficial da escola, timetables. Então a gente tenta sempre acompanhar o timetables, né? Todo mundo conhece o timetables, né? E a gente vai tentar manter esse horário aí mesmo, no timetables, que seria sexta-noite, né? Dúvidas, meu e-mail está aqui, tá? Acho que todo mundo já recebeu o meu e-mail quando eu mandei o link da videoaula. E eu vou estar marcando todas as aulas da mesma forma, né? Através do Google Agenda. Eu já vou lançar a aula com o conteúdo, né? Então, aqui está o meu celular, tá? Caso alguém queira em privado conversar comigo. Mas já ficou oficializado aqui o grupo de eletrônica digital, né? Me colocaram até como administrador, então, ótimo. Nós vamos manter contato por aqui, tá? E vamos mandar recados por aqui. Quem quiser também conversar comigo, também pode conversar aqui conosco enquanto grupo, né? Mas também pode me procurar no privado, se preferir. Se tiver algum problema pessoal. Então, pessoal, acesse o link. Aqui, ó, eu já tinha até deixado o link do grupo aqui, né? Anterior. Vou atualizar isso daqui. Tá? Então, eu vou apresentar um videozinho sobre a eletrônica digital. É um vídeo do YouTube, é muito rapidinho, mas eu acho que dá uma animação em vocês aí. E depois a gente vai fazer uns comentários a respeito desse vídeo e citar mais exemplos, tá? Pode ser? Pode. Então eu vou colocar aqui para vocês. Computadores e computação provavelmente são as tecnologias que mais mudaram o mundo como nós conhecemos hoje. E eu não falo isso só por causa do seu... Eu gostei do trabalho desse rapaz e daí eu estou deixando ele dar essa introdução aqui, bem interessante. Computadores e computação provavelmente são as tecnologias que mais mudaram o mundo como nós conhecemos hoje. E eu não falo isso só por causa do seu celular, um dispositivo mágico pequeno que coloca todo o conhecimento da humanidade na palma da sua mão.
E eu falo que computadores e computação mudaram tanto o nosso mundo, lembrando que, na verdade, a maior parte deles está envolvida em coisas não diretas, por trás dos panos. Por exemplo, computadores e a computação estão envolvidos no nosso sistema financeiro mundial, em bancos, em carros, em sistemas de segurança. Existem computadores até dentro das nossas geladeiras. Praticamente tudo hoje em dia tem algum nível de controle digital. Mas a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: como exatamente isso tudo funciona? Computadores normalmente vão resolver problemas usando bits. Um bit, que é a abreviação de dígito binário, é basicamente a menor unidade de informação possível de um computador. Bits só podem assumir dois valores, que são 1 ou 0, por isso binários. E a principal função do computador é manipular esses bits seguindo uma série de regras específicas. Isso é computar um programa. O que eu acho mais fascinante da computação é que, para a maior parte de nós, computadores parecem funcionar com base em mágica. Fala sério, como que essas caixas de metal conseguem criar e se conectar com um mundo que aparentemente é inteiramente virtual? Para fazer essa conexão entre o mundo real e o mundo digital ou virtual, nós vamos precisar de algum objeto físico que possa representar os bits e que os computadores possam manipular. E além disso tudo, nós vamos precisar de alguma maneira fazer com que esses objetos só possam assumir dois valores, 1 ou 0. Os primeiros computadores da história utilizavam grandes tubos a vácuo e válvulas para fazer esse controle dos bits. E isso resultava em computadores do tamanho de salas inteiras. E é por esse motivo que computadores não foram a maior invenção do século passado. Se nós dependêssemos da tecnologia do século passado, a gente só teria acesso a computadores, sei lá, se a gente trabalhasse para alguma universidade ou alguma grande empresa. E o mais próximo que nós conseguiríamos chegar de computadores portáteis ou pessoais seriam computadores que precisariam ser entregues através de caminhões. Mas como que nós fomos dessas grotescas máquinas robustas para esses celulares extremamente pequenos? Aqui que entra o grande responsável por essa revolução eletrônica, o transistor, ou transistor. Ele foi patenteado em 1926, só que o primeiro protótipo funcional só foi feito 20 anos depois por limitações tecnológicas. E o grupo de cientistas e pesquisadores que construiu esse primeiro protótipo funcional recebeu o Nobel de Física em 1956. Mas por que os transistores são tão importantes e o que eles têm a ver com computadores? Os transistores fazem a função de serem os bits de um computador moderno. São eles que armazenam, processam e transformam toda essa informação digital que, por exemplo, está nesse vídeo que você está assistindo agora. Mas como exatamente eles fazem isso? Quando colocados em um circuito, os transistores podem permitir ou não a passagem de corrente elétrica. Eles literalmente exercem controle sobre a passagem de corrente. E quando a corrente está passando, esse transistor tem um valor binário 1, ou ele é um bit 1. E quando a corrente não está passando, não temos corrente elétrica naquele circuito, nós temos um bit 0. No caso do transistor, existem duas entradas para a corrente elétrica e uma saída. Uma das entradas exerce um controle, isso é, se há uma corrente aplicada nela, ela permite que outra corrente passe pelo transistor, e isso seria um bit de valor 1. Mas caso não haja uma corrente, o transistor age como uma resistência e impede a passagem de uma corrente, ou seja, ele atua como um bit de valor 0. Só que um transistor sozinho não é tão útil para a gente computar alguma coisa. A verdadeira beleza da tecnologia deles é que nós podemos ligar um transistor em outro transistor e fazer verdadeiros circuitos que nos ajudam a resolver os nossos problemas. É essa ligação entre diversos bits que permitem que a gente faça circuitos que resolvam cálculos ou que façam somas, por exemplo. Pensem em um transistor como uma espécie de sanduíche de silício. Eles são divididos em 3 camadas. As duas mais externas são carregadas negativamente com elétrons. A parte do meio está positivamente carregada, mas interpretem ela como uma espécie de buraco de elétrons. O segredo de funcionamento dos transistores está nessas paredes internas. As cargas negativas de um lado se equilibram com as cargas positivas do outro, deixando a carga naquela região neutra. Mas o silício neutro é um resistor. Ele não permite a passagem de corrente elétrica. Então o transistor segura os elétrons, impedindo eles de passarem. Isso é um bit 0. Mas o cenário muda quando adicionamos corrente elétrica nesse buraco. Se antes ele estava vazio, agora transbordamos ele com elétrons. Isso praticamente faz com que as divisões internas do transistor sumam e ele vire um único fio condutor. Agora os elétrons podem ir livremente de um lado para o outro. Como tem corrente, isso é um bit 1.
Mas nós podemos fazer circuitos com transistores de diversas maneiras, e é isso que praticamente faz os computadores funcionarem. Nós podemos fazer um circuito em que a entrada de um transistor seja dependente da saída do transistor anterior, por exemplo. Isso é uma porta lógica, e o seu computador possui milhões delas. A beleza das portas lógicas é que elas permitem fazer cálculos e operações, tanto as simples quanto as mais complexas. E quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo eu pensei, por que eu não mostro para as pessoas como que um computador calcula 1 mais 1? E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Ok, para calcular 1 mais 1 nós vamos fazer uma soma. E para isso nós precisamos de dois números de entrada, ou 2 bits de entrada. Eu vou chamar eles de A e B, mas tanto faz o nome que você vai dar. Só não se esqueça que nós estamos tratando de computação. Então, A e B não serão números tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Eles serão esses números, só que na sua versão binária. Mas para fazer isso eu preciso juntar esses transistores de duas maneiras especiais. Só que eu não vou fazer isso nesse vídeo por questões de praticidade, mas eu vou deixar o link na descrição para quem quiser, sei lá, aprender como montar essas duas portas lógicas que eu vou mostrar. A primeira porta lógica que nós vamos montar é chamada de porta XOR, ou XOR, que nos dá apenas dois resultados, 0 se os dois bits de entrada forem iguais, ou 1 se os dois bits de entrada forem diferentes. A segunda porta lógica que nós vamos montar é chamada de porta AND, e você pode interpretar ela como uma multiplicação entre os dois bits. 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 também é 0, e 0 vezes 0 também é 0. Então o único caso possível para essa porta responder 1 é quando os dois bits de entrada forem 1. Então vamos calcular 1 mais 1 exatamente como um computador faria. Os nossos dois bits de entrada, A e B, serão 1 e 1. Os dois bits de entrada vão ter que passar por cada uma das duas portas lógicas, tanto a XOR quanto a AND. E não esqueça que o resultado é em binário. Vamos começar pela porta AND. Os dois bits 1 vão chegar até ela e então a porta fará sua função. Lembrem-se que ela equivale à multiplicação. Os dois bits, que nesse caso são 1 e 1, serão multiplicados e o resultado é o próprio 1. Salvem esse número porque encontramos o nosso dígito da esquerda. Depois os dois bits vão passar pela porta XOR. Ela vai analisar se os dois são iguais e vai responder 0 se eles forem, ou 1 se os dois bits forem diferentes. Como os dois bits são iguais, a porta vai responder 0, e temos aí o nosso dígito da direita. Então, como resultado, nós temos 10. Só que lembrem-se que nós estamos falando de binário, então 10 equivale a 2. Nós acabamos de calcular 1 mais 1 igual a 2 usando portas lógicas e transistores, que são o que os nossos computadores usam para fazer esse tipo de conta. Eu queria que a gente parasse um pouco e analisasse o que nós acabamos de fazer. A gente acabou de calcular 1 mais 1 da mesma maneira que os nossos computadores calculam. E honestamente isso é incrível. Nós acabamos de pensar como um computador funciona. E isso é sensacional. Quando você olhar hoje para o seu computador ou para o seu celular, agora você entende um pouco mais de como ele funciona. É óbvio que o que eu fiz aqui foi extremamente simples e existem circuitos muito mais complexos e os nossos computadores usam circuitos mais complexos do que eu mostrei aqui. Só que a intenção desse vídeo foi mostrar a beleza de algo que parece mágica, algo que parece completamente digital e virtual, só que não passa de elétrons fluindo em uma corrente. Essa é a beleza da ciência e da tecnologia para mim. É explicar coisas que parecem mágica. É entender como tudo funciona em um nível fundamental. E muito obrigado por terem compartilhado dessa experiência comigo. Até a próxima. Antes de ir, eu só queria agradecer todos vocês pelo apoio que vocês estão dando pro canal. Ele cresceu... Bom, é isso aí, pessoal. Já conheceu esse canal aí, não? Não, né? Não. Eu não. Então, é um canal bem interessante. Computadores quânticos, aqui, ó, efeitos da 5G. É um rapaz bem... Eu recomendo ele porque ele é pautado na ciência. Ele não faz um vídeo baseado só em achismo. Ele tem informação para poder fazer o vídeo que ele faz. E ele não comete muito erro, né? Então é isso aí. O que vocês acharam do vídeo? Muito bom. Bom, professor.
Então é isso, pessoal. Eletrônica digital, basicamente a gente vai pegar ali onde o professor Luiz Carlos deixou, que ele praticamente ensinou vocês um pouco sobre transistor, e depois fez uma fonte, né, igual você falou, mas agora a gente vai fazer simulações, né, nós vamos montar praticamente todos os dias, todas as aulas, a gente vai estar montando um circuito, tá? E com esse objetivo de entender esses circuitos específicos da eletrônica digital, tá? E o cálculo, nós também usaremos desse cálculozinho de como que faz. Então, ao longo do curso, vocês vão ver que essa aula vai ser bem interessante. Para isso, para simulações de circuito, nós usaremos um programa, né? Um programa que já é um programa online, né? Eu não sei se vocês alguns de vocês está com acesso à internet, tá com computador ou tá todo mundo com o celular? Assistindo a live. Eu tô com o celular. Eu estou pelo celular. Celular também. Então, mas vocês têm acesso ao computador, né? Sim, sim. Sim. Ó, então, algumas aulas a gente vai ter que fazer simulação, tá? Simulação de circuitos. Então, existe esse site, tá? Que eu uso, que é o Tinkercad. Tinkercad. É da Autodesk. Então, quem já tem um login no AutoCAD Desktop, alguma coisa assim, já é o mesmo login, tá? Para acessar. E é gratuito, tá? Então não é da escola, tá? Não é institucional, mas é uma ferramenta de simulação, né, de circuitos que eu uso bastante, tá? Todas as aulas a gente vai ver alguma coisa dessas simulações. Então, eu peço que vocês todos se cadastrem, tá? No Tinkercad, é esse site aqui, ó, tinkercad.com. Quem tiver com computador aí, pode abrir uma segunda aba e já colocar o tinkercad.com e criar sua senha e seu login, tá? E aqui nós vamos fazer ensaios, tá? Aqui, ó, TinkerDis. É como se a gente estivesse na bancada da escola lá, né, para fazer simulação. Então, deixa eu ver se vai carregar aqui direitinho. Aí, carregou. Estão vendo aqui? Apareceu o circuito aí? Sim, sim. Ó, então eu venho aqui em Start Simulation, tá? E aqui no caso a gente tem uma fonte, tá? Tô apresentando um pouquinho o Tinkercad para vocês. Aqui tem os componentes básicos, tá? Depois que vocês entrarem em login, daí você vai lá e clica em circuitos, né? E aí você vai poder escolher um dos circuitos que aparece e clicar. Ou então, simplesmente clicar em desenvolvimento. Daí você entra nesse ambiente aqui, ó. Esse ambiente é um ambiente de simulação. Então, esse circuito você pode mudar, você pode manipular esse circuito. Então, por exemplo, eu posso acrescentar um fio aqui, ó, tá? Como se fosse lá um protoboard, tá? Posso tirar o fio. Tá vendo que aparece um invólucrozinho verde em volta da onde eu tô, que é a ilha, né? A ilha de conexão. Então, a ilha de conexão entre os componentes. Então, isso aqui é uma ilha, ó. Então, a ilha 10, é a ilha 10. Então, na ilha 10 está o pino power desse transistor,
desse CI, né? E aqui está um fiozinho ligando aqui na fonte, né? E a fonte está aqui, ó. E quando eu ligo a fonte, eu consigo ajustar o nível de tensão, né? Eu posso vir aqui, clicar e mudar o valor aqui, né? Ou eu posso mudar aqui no potenciômetro, tá? E se eu subir demais a tensão, ele também vai indicar, ó, queima, tá vendo? Ó, indicou que queimou aqui, ó, porque chegou em 9 volts. Esses componentes são para ser alimentados com 5 volts. Como exemplo, tá? Então, estou mostrando aí o ambiente de simulação que a gente vai estar usando. Essa parte aqui, ó, é a aba dos componentes, né? Tem aqui componentes básicos, mas tem também componentes com todos os componentes, né? Então, tem muita coisa legal aqui. Aqui, por exemplo, a gente encontra o transistor, que foi falado no vídeo, né? As breadboards, né? As placas de conexão, microcontroladores, tem 3 aqui no caso, microbit. Como é que você coloca? Você arrasta, né? E joga aqui na tela. Então, aqui é o microbit, é um tipo de microcontrolador. Tem o Arduino, né? É um outro microcontrolador, que nós não vamos usar agora. E o Atine, é um outro microcontroladorzinho, tá? Então, dá para trabalhar, inclusive, com microcontroladores, porque aqui a gente consegue configurar o código, né? O código de programação e tudo mais. Então, é uma ferramenta excepcional para a gente estar fazendo simulação de circuitos digitais, tá bom? E com testes lógicos, né, conforme a gente for avançando na teoria. Então, a gente vai estar usando essa plataforma aqui. Certo, pessoal? Certo, certo. Então, aqueles circuitos lá com o transistor, daria para fazer aqui também. Olha lá. Tá? Vocês viram isso daqui, né? Transistor BJT, né? Tipo N, tipo P. Ele é só um componente, ó. Dá para montar ele aqui também. Coletor base emissor, né? Para lembrar disso daí, né? Aí, material tipo P, emissor base coletor, tá? Então dá para montar todo tipo de circuito, seja circuito de eletrônica convencional, seja circuito de eletrônica digital, seja circuito de automação, tá? Com uso de microcontroladores. Tem até uma lâmpada aqui, pessoal, light bulb, para poder estar ligando aqui. Bonitinho, né? Vocês já conheciam o Tinkercad? Conheceu o Tinkercad, Alessandro? Conhecia, professor. Eu já. Conhecia. Beleza. Tá, então durante as aulas a gente vai usar isso daqui. Então, o primeiro circuitinho é esse que tá desenhado aqui, né? Certo? Mas eu vou apresentar para vocês primeiro umas apostilas aqui a respeito dos sistemas numéricos, né? Que é a primeira parte da aula, tá? Aqui tem muito mais coisas, mas eu vou passar tudo isso daqui lá pro AVA, tá? Pro AVA Geotech.
Pessoal, essa apostilinha aqui, vocês encontram ela pela internet aí, tá? É uma apostila básica sobre os sistemas numéricos. Tá? Uma apostila de eletrônica digital. Vocês viram aqui ó, o link dela. Tá? Centro Paula Souza. É eletrônica digital. Eu estou usando essa apostila temporariamente, mas tem os outros livros também que servem de referência para nós, mas aqui está um pouco resumido essa história, tá? Então vamos comentar um pouquinho mais sobre esse cálculo, tá? Então é só você vir aqui na internet, no Google, né, e pesquisar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Se vocês pesquisarem aqui, Centro Paula Souza, eletrônica digital, vocês vão poder fazer download dessa apostila, tá? Aqui é só pegar o link aqui, clicar que vocês conseguem abrir aí também ao vivo aí agora. Né? Ela é gratuita, tá? Na internet. Quem está com computador aí pode ir aí em tempo real agora, tá? Então, algum detalhe a respeito da apostila, pessoal? Entenderam? Vocês mesmos podem pegá-la na internet. Entenderam? Sim, sim. Ok. Sim, senhor. Então vamos me acompanhando aqui, ó, sistemas numéricos, tá? Os sistemas numéricos são usados para representar a quantidade de determinados elementos. O mais utilizado atualmente pela maioria das pessoas é o decimal. É o nosso sistema do dia a dia aí, né? Tá? A base empregada de 10 algarismos. A questão, pessoal, é que para estudar eletrônica digital, a gente precisa de conhecer os outros sistemas, né? Os outros sistemas de numeração. Né? E porque, como foi dito no vídeo lá, a gente não usa só o sistema decimal, a gente usa o sistema binário, mas não usa só o binário, a gente usa o sistema hexadecimal também em eletrônica digital. Tá? Desculpa, eu estou nessa página aqui, eu esqueci de compartilhar. Então, aqui na apostila, página 9 já, tá? Existem outros sistemas métricos que são utilizados em áreas técnicas, como eletrônica digital e programação de computadores. Nas próximas sessões, detalharemos as mais usadas: decimal, hexadecimal, octal e binária. Também veremos os métodos empregados para a conversão de números entre essas bases. Tá? Então, o sistema numérico decimal é o que todos conhecem, né, que é a nossa contagem de 0 a 9. Né? São 10 números de 0 a 9. Certo? Alguma dúvida? Não? Acho que não, né? Para compor um número, associamos um ou mais algarismos e, dependendo da posição deles, obtendo números de valores diferentes. Então, a posição que o algarismo ocupa do número determina quantas são as unidades, as dezenas e centenas desse número. Observando a figura 1.1, a apresentação do número 5738, tá? 5738, unidades, dezenas, centenas e milhares, como estamos habituados. Só que a gente está revendo isso para poder ver isso em outras bases, tá? Em outras bases. Então, ó, se trata de quê? 8 vezes 10 elevado a 0. Como vocês já viram aí, isso é chamado de notação científica, né? Não sei se vocês já entraram em contato com essa notação. Vocês já estudaram bases numéricas? Estou perguntando, pessoal. Pode falar. Ainda não, professor. Alessandra?
estuda não, Professor, né? eu já estudei, mas me lembrar certinho, não lembro não. Aham. Então, a gente Já, vai ver de novo aqui rapidinho. mas é bom Fala, relembrar. Gustavo. Não, Hã? falando, eu já vi, mas é bom relembrar. Também não lembro muito bem, não. Vocês são todos de automação industrial ou tem alguns que são de computação? Tem aluno de computação aí? Eu, eu sou da engenharia de computação. Eu também. É, Ah, professor, tá. no caso aí que o Fala. senhor Automação. falado antes com relação à disciplina anterior, a de eletrônica digital, que na hora eu não prestei muita atenção, que eu vim de eletricidade aplicada. Acho que pro curso que o senhor ministra é eletrônica, eletricidade geral, né? O nome da matéria. Não. Essa disciplina é eletrônica digital, né? Eletrônica digital, que Não, é sim, obrigatória. eu digo a anterior, a eletrônica digital. Oi? Eu digo a disciplina anterior, a eletrônica digital. É eletrônica geral, que eu acho que foi o pessoal de AI, de automação industrial, fez eletrônica geral. E Ah, aí sim. vocês fizeram eletrônica aplicada, pelo que você falou? Isso. Quem foi o professor? Então, foram dois, né? O professor Irênio, mas aí, quando começou a pandemia, ele saiu da disciplina. Aí, só em agosto que entrou a professora, acho que é Luciana Lima. Mas, Luciana Lima, né? mas aí a gente só viu mais questão de conta, né? Não teve nenhuma a questão da sala, de sala, né? Pra gente fazer os testes, não teve, né? A gente viu até leis de Norton e tinha um outro que eu esqueci agora. Tevnin, Isso, Tevin. Norton e Tevnin. Pois é. Mas vocês não mexeram com simulação nenhuma, né? Não, não. Pois é, então vai ter que... Nós vamos recuperar muita coisa aí. Porque esse curso, ele é bem... Ele precisaria ter já, vocês terem uma experiência com eletrônica, eletrônica geral, entendeu? Ou eletrônica analógica, né? Mas é bom saber, né? Então vamos ver aqui o conteúdo, tem bastante coisa. Eu vou pedir para vocês algumas atividades, né? Toda aula eu vou pedir relatório, tá? Para vocês fixarem. O objetivo é fixar o conhecimento, tá? Fixar o conhecimento. Então, olha aqui, ó. Unidades. 8 vezes 10 elevado a zero, né? 10 elevado a zero será igual a 1. 1 multiplica 8 dá 8, né? Então, 3 multiplicado por 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 3, 30. Centenas é o marcador 7, né? Vezes 10 elevado a 2, né? Que dá 100, vezes 7, que dá 700, tá? E depois 5 vezes 10 elevado à terceira, 10 elevado à terceira dá 1000, vezes 5, 5000, tá? Então, a posição do número, ele marca um valor. Eu estou só relembrando vocês isso, né? Mas é tudo em função da potência da base. No caso aqui, a potência base 10. Então, nos outros sistemas numéricos, a gente vai ver outras bases, tá? Outras bases, tá? Então, a base binária é a base 2, a base octal é a base 8, a base hexadecimal é a base 16, tá? Então, por quê? A gente usa em eletrônica digital, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Nesse sistema, os números são representados de 10 em 10 e a dezena é igual a 10 unidades. Uma centena é igual a 100 unidades e um milhar é igual a 1000 unidades. Em função dessa representação, dizemos que o sistema decimal é um sistema base 10. Tá?
Nos números decimais a seguir, quais os valores dos pesos dos algarismos 3, 4 e 5? 3, 4 e 5. Né? Então, vamos lá. Qual é o peso do algarismo? Solução. Aqui, ó. Primeiro número é 30.469, né? E aí, 30.469 é 9, tá? É 9 elevado a 0. Aqui, 9 elevado a 0, que é o primeiro algarismo, tá? Depois o próximo é o 6, né? O 6 já é 10 elevado a 1. Aí o 4, ó, já é 10 elevado a 2. Aí o próximo algarismo é 0, só que 0 vezes 10 elevado a terceira. 10 elevado a terceira é 1000, vezes 0, 0. Então, o último algarismo é 3. 3 vezes 10 elevado a quarta, que é 10.000, né? Vezes 3. Então, ele perguntou quais os valores dos pesos dos algarismos, dos pesos dos algarismos. Então, o 3 tem um peso de 10 a quarta, tem um peso de 10.000, tá? E já o numeral 4, aqui o algarismo 4, ele tem um peso que é 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100, tá? Então ele tem um peso 100. Estão me acompanhando? Tem alguma dúvida? Tá tudo bem, sem dúvidas até o momento. Beleza. Dúvidas. 17, ó, 179.531. Né? Está perguntando quanto vale o peso 3 e o peso 5. Ó. Então tá, ó, 10 elevado a 0 dá 1, vezes 1 é 1. Então não é esse. Mas ele está perguntando esse, né? Que é o 3. Então 3 vezes 10 elevado a 1, 10. 5 vezes 10 elevado a 2, 100. Tá? Segunda pergunta. Qual o algarismo do número decimal 54.781 tem peso 1000? Qual desses tem peso 1000? Por óbvio, qualquer 4, né? É o 4. Então a gente já está acostumado com isso. Fala. Pode falar. É o Quem 4 falou? porque é 10 elevado a 3, né? O que tem? O Taníba. É o 4. É o 4, né? É o 4, porque 1000, né? É o 10 elevado a 3. Tudo bem, mas nesse sistema decimal aqui é moleza. A gente está só revendo aqui para relembrar, entendeu? Todos vocês já sabem disso, lá da matemática comum, né? Mas agora a gente vai ver isso em hexadecimal agora, tá? A gente vai ver em hexadecimal agora. O sistema numérico hexadecimal possui 16 símbolos, representados por 16 algarismos, tá? Então, em vez de começar em 0 e acabar em 9, ele segue adiante. E aí ele vai até A, B, C, D, E e F, tá? Por que ele está usando letras? Porque não tem mais números, né? Todos os números indo-arábicos são esses, de 0 a 9. São os símbolos indo-arábicos que a gente aprendeu com os árabes. Né? A escrita numérica dessa forma é a escrita indo-arábica. Estão lembrados disso aí? Já ouviram falar? Sim. E aqui é o alfabeto, né? Então foi continuado aqui com o alfabeto. Lembrando que os alfabetos eles mudam, né? Isso é o que é adotado no nosso país, né? No nosso país é adotado numericamente os símbolos de 0 a 9. E o alfabeto nosso é o ABCD, né? Que vai até o Z. Aí na língua anglo-saxônica a gente tem lá o acréscimo do X, do W, né? Na língua latina não tem.
E aí existem outros tipos de alfabeto, o mundo afora aí. É uma loucura. Certo? Então, o sistema numérico hexadecimal tem 16 símbolos. E aí esses símbolos, eles vão valer um peso. Né? Então, por que não colocou aqui 10? E por que não colocou aqui 11? Por que não colocou aqui 12, 13, 14 e 15? Por que não colocou? Porque seria a repetição desses símbolos anteriores. E daí eles ocupariam um valor, né, de casa. Né? E a gente não quer, a gente quer que seja uma contagem de 0 a 15 mesmo. Né? Então, como não tinham mais números, foi decidido colocar letras maiúsculas, né? A, B, C, D, E e F, tá? E depois eu vou explicar por que a gente teve que criar esse sistema de contagem, esse sistema de numeração, tá? É possível fazer correspondência entre os algarismos do sistema hexadecimal e os algarismos do sistema decimal, tá? Algarismos hexadecimais, de 0 até F. Algarismos decimais seria o valor dele, né? Que foi o que eu acabei de falar, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo. Não, nenhuma, professor. Para representarmos um número hexadecimal no sistema decimal, devemos proceder como mostra a figura 1.2. Tá? Então, a figura 1.2, sistema numérico hexadecimal equivalente. Tá? Então, vamos fazer lá a tabelinha. A gente acabou de fazer a tabelinha aqui em cima para a potência base 10, né? Então, nós estamos fazendo a tabelinha agora para a potência base 16. Base 16. Mudou a base. Mudou a base. Então, olha aqui, ó. H no final aqui, ele está só aqui como indicação, porque ele não existe no sistema de contagem, tá? O H é só para marcar que é em hexadecimal, é só para identificar que é em hexadecimal, tá? Tem outra forma de indicar que é hexadecimal, que é 0x na frente, né? Quando você vê um número que começa por 0x, ele é em hexadecimal também, tá? Ou então com Hzinho no final, para indicar que é hexadecimal. Então, ó, 43BC, tá? 43BC. Então, o menos significativo, quem é? É o C, né? O C, no caso, ele vale 12, é o valor 12, vezes 16 elevado a 0. 16 elevado a 0 dá o quê? 1. 1 vezes 12, 12. Então, C tem o peso 1. B vale 11. Na nossa escala aqui, ó, B vale 11. Olha aqui, ó, B vale 11. B vale 11. Então, B vale 11 vezes 16 elevado à primeira. 16 elevado à primeira é igual a ele mesmo. Então, é literalmente o 11 vezes o 16. Não é uma multiplicação simples. Né? Vai dar 176. Tá? Então, o B tem o peso 16, mas, como está escrito em hexadecimal, equivale a 176. Tá? O terceiro algoritmo, o 3 aqui. O 3, ele não é 3, né, somente, porque ele está numa base 16. Então, o 3 vezes o 16 elevado a 2, né, então aqui você teria que fazer o quê? 16 vezes 16 vezes 3. 16 vezes 16 vezes 3 dá 768. Onde 3 tem um peso 16. O que já deu para perceber aqui? É um sistema de representação bem mais robusto. Ele consegue representar um número grande. Né? Então, vamos lá, continuando. O 4. O 4 vezes 16 elevado à terceira
seria 16 vezes 16 vezes 16 vezes 4, que dá 16.384, tá? 16.384, onde o 4 tem um peso de 16 a terceira, tá? Então, fazendo a soma aqui na vertical, né, 12 mais 186, desculpa, 176 mais 768 mais 16.384 dá 17.340. 17.340 em qual base? Na base decimal, na base 10. Então, olha só, em hexadecimal é um númerozinho pequeno, né? 43 BC. Mas em decimal, ó, é um número grande, 17.340, tá? Então, por que aconteceu isso? Ora, é óbvio, quando a base é maior, cabe mais número, ou então os números são menores, tá? Porque a representação é maior, tá bom? Então, dizemos que o sistema hexadecimal é um sistema base 16. Entenderam até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida nesses cálculos aqui que eu fiz, que eu falei? Tranquilo? Não, senhor. Ó, Não. como? Parece ser Pode bem perguntar, simples. então. Não está tranquilo não, Alessandro? Pode perguntar. Ou você falou que não tinha dúvida? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, pessoal, conforme a explicação, vocês podem me interromper, tá? Quando vocês não estiverem entendendo alguma coisa, pode interromper, como se a gente tivesse sala de aula mesmo. Tá? Exemplos. Os números hexadecimais a seguir, quais os valores dos pesos dos algarismos? Né? 2, B e C. Tá? Então, aquela mesma matemática que a gente fez lá para o sistema decimal, a gente vai fazer agora para o hexadecimal. Então, 2, B e C. Né? Quais os valores? Então, na letra A, a gente tem 32C, né? Porque o H é só a marquinha dizendo que é hexadecimal. Então, 32C. É 12. 12 por quê? Quem que é 12? De onde apareceu esse 12? Esse 12 é o valor do C, né? C vale 12. Lembra que A vale 11? A vale 11, B vale... A vale 11. Desculpa. A vale Não, 10. professor, A vale 10. Isso, A vale 10, B vale 11 e 12 vale C. C vale 12. Então, 12 vezes 16 elevado a 0, 16 elevado a 0 é 1, vezes 12 é 12. Né? E o 2 vezes 16, né? O 2 tem peso 16. Tá? Já nesse outro aqui, ó, B3C é o número. Né? Então, o C vale 12 elevado a 16, 16 elevado a 0, onde C tem o peso 1. Né? Então, vale C mesmo, vale 12. E o B aqui, no caso, o B vale... A vale 10 e B vale 11. Então, 11 em binário. Né? Desculpa, em decimal. Então, B tem peso 16 elevado à segunda, que vai dar 256. Então, a segunda questão. Encontre o equivalente decimal dos números hexadecimais a seguir, usando os pesos de cada algarismo. Então, A2C. Então, fazendo a conversão. Como é que faz a conversão? A2C. Então, eu peguei C, que é 16 elevado a 0. Depois eu peguei 2, que é 16 elevado a 1. E depois eu peguei A, que é 16 elevado a 2. Né?
Só que A vale 10. Então, 10 vezes 16 elevado a 2. Por quê? A gente já está querendo converter ele para decimal. Então, é assim que faz. Ó. Aí você soma essas potências. Tá? Então, 12 mais 32 mais 256 vai dar 2.604, que é equivalente a A2C, em hexadecimal. Tá? Então, assim que se converte. Fala. Se eu entendi, no caso, então a gente vai ter que ver naquela tabela lá de hexadecimal, né, de 0 a 9, e o complemento dele com o algarismo, né, de A, B e C até F, né, Uhum. e sempre relacionado às bases de 0 até uma correspondente que chega ao valor do hexadecimal representado, né? Uhum. É isso aí. Tá? Então é isso mesmo, é fazendo esse cálculo. Para fixar, é melhor fazer mesmo, né? Pegar um papel aí e fazer na caneta, né? Para poder fixar, gravar. Como é que se faz, tá? Eu vou passar uma atividadezinha para vocês fazerem a fixação desse conteúdo aqui, tá? Até onde a gente parar na aula de hoje. Aí eu vou lançar lá no NEAD, tá? Que é para usar o NEAD agora. Então lá, 2.604 que deu, né? Como que deu esse valor? Olha, você soma. Então a primeira etapa é o quê? Colocar o valor das bases. Aí você pega o valor das bases e multiplica pelo valor dos algarismos. Então, você coloca o resultadozinho aqui, aqui e aqui. E depois você soma esses resultados. E aí vai dar um número, né? Esse número é o número hexadecimal. Aí você fez a conversão de hexadecimal para decimal, tá? Por exemplo, o número 52 em hexadecimal. Lembrando que tem um Hzinho aqui. Então, esse Hzinho está dizendo que é hexadecimal. Então, 52 hexadecimal, né? Vamos ver como é que fica. Então, sempre partindo da direita para a esquerda, a gente tem aqui o 2 vezes 16 elevado a 0, né? 16 elevado a 0 é 1, vezes 2, dá 2, mais 5 vezes 16 elevado a 1, né? 16 elevado a 1 é o próprio 16. Então, 16 vezes o 5 é 5 vezes o 16. 5 vezes o 16 dá 80. E aí, 80 mais 2, 82. Então, em hexadecimal, 52. Em decimal, 82. Tá? O resultado é 82. O número decimal pode ser representado sem parênteses e sem índice, porque ele é o de uso corrente nosso, né? Tá? Entenderam aí como faz a conversão de base 16, pessoal? Entendido? Entendido, professor. Entendi, professor. Fale agora ou cale-se para sempre, pode dizer o outro. Sistema numérico octal. O sistema numérico octal possui 8 algarismos, tá? Representado pelos símbolos de 0 a 7. Podemos começar outro sistema? Já falar do sistema octal? Pode? Depois eu vou passar o dever de casa. Pode, né? Tranquilo? Sim. Ok. Tá tranquilo ainda, né? Então, o sistema octal possui 8 algarismos, representado pelos símbolos 0, de 0 a 7. Então, eu tenho 8 aqui, ó. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Onde o 0 também conta, tá? É possível fazer correspondência entre algarismos do sistema octal e algarismos do sistema decimal? É possível. Então, algarismos octais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Algarismos decimais:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora? Para representarmos um número octal no sistema decimal, devemos proceder como mostra a figura 1.3. Tá? Então, 4, 3, 7 e 8, né? Só que com base 8. Então, a representação numérica não afetou, não mudou a representação numérica, mas mudou a base. Então, a multiplicação de base muda, e aí dá um valor totalmente diferente. Então, diferente do hexadecimal, que a gente mudou também a questão da representação numérica, aqui não mudou a representação numérica, mas mudou a base. Então, para representarmos o número octal no sistema decimal, devemos proceder como mostra a figura 1.3. Então, 4, 3, 7 e 8, né, em octal. O índice 8, tá, na base 8. Então, 8 vezes 8 elevado a 0. Elevado a 0 é 1. 1 vezes 8 é 8. Então, o 8 nessa casa vale 1. O 7, olha lá. 7 vezes 8 elevado a 1. 8 elevado a 1 é 8. Então, 7 vezes 8 dá 56. Tá? Onde 7 tem um peso na base 8. Então, olha lá. O outro número já é 8 elevado a 2. Tá? 8 elevado a segunda. 8 elevado a segunda vezes 3. 8 elevado a segunda é 8 vezes 8, né? Que dá 64 vezes 3, 192. Tá? Então, 3 tem peso 8 elevado a segunda. Então, 8 elevado a terceira. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 4. Dá 2048. Soma-se, dá 2304. 2304. 2304 é... 2304 na base 8, tá? Então, olha só, qual o número que a gente partiu? A gente partiu de 4, 3, 7, 8. 400, né? Então, o número 4.378 na base 8, passando para a base decimal, esse número diminuiu, né? Ele passou a ser 2.304. É um número menor do que 4.378, concorda? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque na base 8 é uma base menor. A base menor precisa de mais algarismo para poder representar a mesma quantidade. O que está acontecendo aqui? 4.378 é igual à mesma quantidade de 2.304. Só que aqui eu estou escrevendo na base 8 e aqui eu estou escrevendo na base 10. Mas é a mesma quantidade de coisas, vamos dizer assim. É a mesma quantidade. Tá? Só está representado numa base diferente. É como se fosse uma tradução, né, pessoal? Na linguística, a gente muda de idioma, né? Muda de língua. Aqui a gente está mudando de base. Nos sistemas numéricos, a gente muda de base, mas a gente está dizendo a mesma coisa. Tá? Então, a representação do número 4.378, octal, sistema octal, esse número equivale a 2.304 no sistema decimal. Tá? Chegou mais alguém aí, foi? Ou foi o Tâniba que caiu de novo? Não, eu que caí aqui, meu celular descarregou, não vi. Tá demorando um pouquinho, né? Mas essa introdução aqui é importante. Dizemos que o sistema octal é um sistema base 8. Exemplos. Nos números octais a seguir, quais os valores dos pesos dos algarismos 2 e 7?
pesos dos algarismos. Então, A, 327 octal, 271 octal. Solução, 327 octal. Ora, é só multiplicar pelo valor da base. Então, 7 vezes 8 elevado a 0, 2 vezes 8 elevado a 1, 3 vezes 8 elevado a 2, tá? Aonde 2 tem peso 8, 7 tem peso 8 elevado a 1. Né? É porque ela perguntou, olha lá, ela perguntou quais os valores dos pesos dos algarismos, 2 e 7. Então, são esses aí, os pesos é 8 e 8 elevado a 0. Nessa outra aqui, ó, 271, quais os valores dos pesos? Então, 1 vezes 8 elevado a 0, mais 7 vezes 8 elevado a 1, mais 2 vezes 8 elevado a 2. Então, o 2 aqui está com peso 8 elevado a 2, que é 64. 8 vezes 8. E, no entanto, esse primeiro aqui tem um peso, o 7. Aqui ela errou, né? Aqui errou. 7 tem peso 8, não. É porque olhou para cá e fez aqui, né? Então, aqui está errado. Aqui é 1. O 7 está errado aqui, pessoal. O 7 aqui tem peso 8,1, né? Ou seja, tem um peso 8. Ah, tá. O que errou aqui foi o gráfico, ó. A pessoa que fez o gráfico aqui, ó, botou esse linkzinho no lugar errado, porque ela pergunta aqui algarismos 2 e 7, e aí era para ter sublinhado esse daqui, e não esse. Tá? Esse aqui. Certo? Tem que fazer uma correção aqui. Tá errado. Página 17. Mas eu acho que vocês entenderam, né, a história dos pesos. Vamos ver agora a página 18. Sim, sim. Encontre o equivalente decimal dos números octais a seguir usando pesos de cada algarismo. Então, A, 34 base 8, 206 base 8. Solução. 34 vai ser botou 4 vezes 8 elevado a 0, sempre começando da direita para a esquerda, que é o quê? Do menos significativo para o mais significativo. Então, de 4 vezes 8 elevado a 0, que é 1, dá 4, mais 3 vezes 8 elevado a 1, 8 elevado a 1 é 8 vezes 3, né? Que dá 24. Então, 4 mais 24 dá 28. Então, aqui foi feita a conversão de base, né? Então, na base octal, está 34. Na base decimal, é 28. Então, 28 na base decimal é a mesma coisa que 34 na base octal. B, 206, base 8. Então, 6 vezes 8 elevado a 0, 8 elevado a 0 é 1, vezes 6, 6. Mais 0 vezes 8 elevado a 1 é 8. Mais 8 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 8 elevado à segunda dá 16 vezes 2, né? Então dá 64 vezes 2, 128. Né? Então, somando aqui esses pesos, né, vai dar 134. Tá? 134. 134. Então, 206 em octal é equivalente a 134 em binário. Ok? Entenderam, né, o sistema octal? Sim, sim. São 20 e 46. Tudo tranquilo? Podemos continuar? Sim, professor. Tá, então vamos começar agora a falar sobre o sistema numérico binário. O sistema de numeração binário possui dois símbolos, representados pelos algarismos 0 e 1. Tá? É possível fazer correspondência entre os algarismos do sistema binário e dos algarismos de sistema decimal. Tá? Então,
Da mesma forma como fizemos antes, está aqui. Algarismos binários, 0 e 1. E algarismos decimais, 0 e 1. E parou aí. É um sistema de base 2. Tá? Por que isso foi usado assim na eletrônica? Isso é usado assim na eletrônica porque a eletrônica só permite 2 estados. Então, a eletrônica digital, a grande diferença, eu vou fazer só uma parte aqui, a grande diferença da eletrônica digital para a eletrônica da eletrônica digital para a eletrônica analógica, que é a que vocês viram antes da digital, ou teoricamente era para ter visto antes da eletrônica digital, tem o seguinte, a gente até chama que a eletrônica digital ela é discreta, enquanto que a eletrônica analógica ela é mais ampla, né? Eu vou fazer uma parte melhorzinha aqui, eu vou colocar umas imagens aqui. Eletrônica, ó. Eu estou achando que é importante eu mostrar isso aqui para vocês. Tá, o espectro. O espectro de frequências. Tá? Então vamos lá, uma teoriazinha básica aqui. Tudo, o seu olho, ele não enxerga digitalmente. O seu olho enxerga luz visível, né? A luz visível, ela tem uma oscilação de 40 nanômetros a 70 nanômetros, que é o que? O comprimento de onda da luz visível. Então, ó, comprimento de onda é medido em nanômetros, tá? Em metros. Comprimento é em metros. Então, aqui, ó, raios gama, raio-x, ultravioleta, luz visível, fora da luz visível, o infravermelho, o micro-ondas e as ondas de rádio, por exemplo. Tá? Então, nós humanos, a gente tem transdutores, né, que são nossos sensores. Nossos sensores são o quê? O olho e o ouvido. Então, o que difere a luz visível? A luz visível, porque nosso olho é especializado em estar fazendo leitura de cor aí de 400 nanômetros a 700 nanômetros. O ouvido já está em outra faixa, né? Mas, veja, é uma faixa contínua, não é uma faixa picada. Então, vamos dizer assim, você enxerga Full HD? Né? Não é que a gente enxerga em Full HD. Full HD é uma tecnologia de pixel, né? Digital, é tecnologia digital. Né? A gente enxerga Full Spectrum. O que é Full Spectrum? A gente enxerga os espectros completos, sem nenhuma divisão entre eles, né? Então, a televisão ainda não chegou na Full Spectrum, né? Eles estão falando que é a 4K, né? Mas o olho humano ainda enxerga mais detalhadamente do que o 4K, né? É muito perfeito, mas ainda não é a visão humana. Então, veja, a diferença da eletrônica analógica é que a eletrônica analógica, ela mexe com valores reais do mundo físico. Ela mexe com grandezas elétricas, tipo nível de tensão, nível de corrente, e isso daí não é discreto, ou seja, não é limitado de nenhuma forma, ela é a tensão real. Então, um nível de tensão, um nível de corrente é analógico, tá? E o digital, o que é? É uma leitura de uma informação. O que a câmerazinha do seu celular faz? Ele vai pegar e bater uma foto do ambiente. Só que essa foto ela vai ser transferida para dígitos, né? De zeros e uns. Então, quem já abriu, quem teve a oportunidade de abrir uma câmera, seja de segurança, seja do celular, tem um chip, tem uma pastilhazinha que é sensível à luminosidade. E quanto mais complexa for essa pastilha, mais ela vai ter mais pixels, né? Então, quanto mais pixels, né, que são pequenas partes, né, maior a resolução. Então, a resolução de uma câmera não dá para você mudar, entendeu? Como assim?
Você não pode ter uma câmera de 7.200 linhas, 720 linhas, né? E você fala, vou fazer um upgrade na minha câmera, eu vou passar ela para Full HD. Não dá para fazer isso. Por quê? Você teria que trocar a pastilha, você teria que trocar o chip, porque o olho dessa câmera, vamos simplificar dessa forma, ele só tem 720 linhas e colunas, né? Ou seja, tem 720 pixels, né? Então, se eu quero fazer uma captura de imagem em HD, Full HD, eu preciso de 1080 linhas, né? Então, eu preciso de um número maior de pixels que vão capturar partes do que está sendo das cores e tudo mais, que vai ser convertido em números binários, né? E aí esses números binários vão ser processados, vão ser transferidos, né? Vão ser realocados, e a gente vai ter uma boa noção disso ao longo do curso, tá? Então, a diferença do analógico para o digital é isso, pessoal, basicamente. Quando alguém fala para você, tal coisa é analógica, significa o quê? Ela está medindo a grandeza real, sem nenhum filtro, sem nenhum intérprete, tá? Sem aquisição de dados, sem digitalização, sem um conversor analógico digital, que é matéria desse curso também. A gente vai ver o conversor analógico digital, tá? Então, analógico é mais simples, mas é mais completo, certo? Tem suas limitações, mas tem suas vantagens. Depende do que estamos olhando ou que precisamos olhar. A gente pode limitar isso a ser um espectro de ondas analógico ou digital, tá? Então aqui tem algumas imagens, né, a respeito disso, tá? A respeito do espectro visível, tá? Então, dentro da luz visível, olha lá, o violeta, o índigo, o verde, amarelo, alaranjado, vermelho. Sendo que o nosso olho, ele tem uma preferência pelo centro do espectro. Então, quando alguma coisa é verde e amarelo, a gente enxerga isso com muita nitidez, né? Quando alguma coisa é vermelho ou muito violeta, a gente até confunde, né? A gente às vezes confunde o índigo com o violeta, a gente confunde o alaranjado com o vermelho, a gente confunde o vermelho com o escuro, né? Por quê? Porque já está no final do espectro que a gente enxerga. Então a gente não vê com muita nitidez. A gente vê com maior nitidez aqui verde e amarelo. Por isso que essas tintas que são chamadas tintas de destaque, né, ou tinta efervescente, ou tinta, elas são verdes ou amarelas, porque está no centro da nossa percepção. Então, tudo que você pintar de amarelo ou de verde, ele até dói na vista, porque está na faixa do centro do nosso espectro luminoso, tá? É onde a gente enxerga melhor, tá? No sensor óptico que a gente tem. Os outros animais, eles têm variações desse espectro, tá? Então, por exemplo, o mosquitinho que pica você de noite, ele enxerga melhor o infravermelho. Então, ele literalmente vê o sangue passando dentro da sua veia, e aí ele pica porque ele vê um rio de sangue passando, né, por causa do calor. Ele vê você aceso como se fosse uma lâmpada no escuro, o mosquitinho. Por isso que ele te acha fácil. Sabiam disso? Porque o foco do olho dele é especializado, né, o sensor óptico dele é especializado no infravermelho, que é o que interessa para ele, porque ele não pica, comida para ele é sangue, então geralmente o sangue está quente e é vermelho, então ele pega calor, né? Tá bom? Então, essas variações de espectro aqui variam bastante, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Voltando aqui para o sistema binário, algum comentário aí sobre o espectro luminoso?
Tâniba, Alessandra? Tudo certo, professor. Oi? Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, para representar um número binário no sistema decimal, devemos proceder como mostra na figura 1.4. Então, representação do número. 1101, base 2, no sistema numérico binário. Esse número equivale a 13 no sistema decimal. Então, vamos lá. Primeiro algarismo mais significativo. 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. E 1 tem peso 1. O segundo aqui, a segunda base 0. Ela é uma base 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 0 é 0. Já esse 1 aqui da direita aqui, então, o que dá valor para uma coisa representada em zeros e uns? O que dá valor é a base, né? É a multiplicação pela base. Então, 1 vezes 2 elevado a 2 dá 4, né? E 1 vezes 2 elevado à terceira, né? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Né? Fazendo a soma, dá 13. Tá? Potência de base 2. Então, binário 1101 igual a 13 em decimal. Dizemos que o sistema binário é um sistema base 2. Tá? Nesse sistema de numeração, os algarismos podem ser chamados de dígitos. Cada dígito tem um sistema binário denominado bit, né? Binary digit. Então, bit, a partir de agora, não é só bit. Bit é o quê? Binary digit, né? Digit, tá? Então, bit significa binary digit, tá? Os números binários são representados em grupos de 4 dígitos, completando-os com 0 à esquerda, se necessário. Tá? Então, ó, na representação dos números binários da figura 1.5, o primeiro dígito à direita é chamado de dígito menos significativo, que é LSB, ou seja, Least Significant Bit. E o primeiro dígito à esquerda, diferente de 0, o dígito mais significativo, que é MSB, Most Significant Bit. Tá? Então, Most Significant Bit e Less Significant Bit. Tá? Então, a representação do número no sistema numérico binário. Então, aqui a gente tem um agrupamento de 4. Então, são esses 4 e esses outros 4. Tá? O sistema binário é utilizado principalmente em eletrônica digital, na computação, nas telecomunicações, na robótica, na automação, ou seja, nas áreas que usam circuitos digitais, que por sua vez têm como entradas e saídas somente os valores zeros e uns, tá? Que é o que? Ligado ou desligado. Então, um LED aceso é bit 1, um LED apagado é bit 0. Exemplos. Nos números binários a seguir, qual é o valor do peso? Então, a gente precisava de um sistema numérico para fazer a contagem de coisas ligadas e desligadas. E daí foi preciso inventar o sistema binário, que tem só 2 representações, porque na eletrônica, na eletricidade básica, no começo, só tinha como representar de 2 formas. Foi escolhido esse parâmetro bem simples, de você representar com 2 bits, tá? Não sei se vocês sabem, mas geneticamente, o nosso DNA, ele tem 4, né? Então, o códex do corpo humano, vamos dizer assim, que é o DNA nosso, ele é um DNA com código de 4, né? Então, a gente, para estudar DNA, você vai ter que ter um sistema base 4, entendeu? Um sistema base 4, porque são só 3 substâncias, 3 proteínas, né? Que é o GABA, né? Que representam
toda a informação genética. Então, nosso sistema é base 4. Os computadores, o sistema digital que os humanos criaram é base 2. Não quer dizer que só existe esse sistema, hein? Pode ter outros sistemas aí, com outras bases. Então a gente é quad-core, então. A gente Boa. é 4 bits. Hã? Quadricore, né? Que você falou, né? Quad-core. Basicamente. Tá? A gente é base 4. Não é binário. A gente seria quaternário, né? O nome seria melhor esse, quaternário. Nosso sistema é quaternário. Deixa eu só dar uma imagem para vocês. Aí, ó. Os genes. Olha, GABA. Então a gente só tem essas três sistemas, o humano, né? É o GABA, né? Que é o G, o A, DA. Bem curioso, né, pessoal? Ninguém nunca falou para vocês isso. Vocês já sabiam? Não sabia, não. Não sabia não. Então, é muito interessante. E está se falando muito, né, a respeito da genética do vírus aí que está pegando a gente, né? Então, essa porcaria desse vírus, ele é quaternário. Não é binário, não. Ele é quaternário. E ele é de RNA, entendeu? E ele é um vírus, né? Igual o vírus do computador mesmo. Então, se ele fosse outra base, aqui, ó, um cromossomo, um DNA aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma memória, né? A gente vai ver a memória digital lá, tá? A gente vai ver a memória digital, mas aqui é a memória do ser humano, ó. A memória genética, que é o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono e fósforo, tá? É o sistema bem mais complicado, né, pessoal? Olha aí. DNA polimerase, DNA ligase, DNA primec e DNA primase. Então, tá aqui os 4. Tá aqui os 4, achei, finalmente. Polimerase, ligase, primase, primer, prime e primase. Né? Perguntem para a professora de biologia. Vocês têm aula de biologia? Graças a Deus, não. Não? Então esse vírusinho que está pegando a gente aí, ele é como se fosse um código de computador mesmo, ele é um programa. Só que estão dizendo que ele é um programa natural, que aconteceu naturalmente, da evolução naturalmente, natural, né? Eu já tenho lá minhas dúvidas, se não fizeram isso aí em laboratório. Olha lá. Então o negócio é complicado, né, pessoal? Aqui, ó. Não, minto. Aqui, ó. Adenine, timina, glutamina e citosina. São essas 4 aqui, ó. O quaternário que eu falei para vocês, ó. Adenina, timina, guanina e citosina, tá? São esses 3 números aí, vamos dizer assim, do sistema quaternário. Mas o negócio é complexo. Estão vendo aí, né? O ser humano ainda está apanhando para aprender, entender algumas coisas aí, muitos especialistas sabem, né? Graças a Deus tem gente que estuda isso aí pra gente, né?
Aí, tá? Certo? Quem quiser ler e se aprofundar a respeito desse tema, tá aqui, ó. Dá uma lida no Wikipedia aqui, ó, que é de confiança. Aqui, ó. Ok. É interessante, cara, para entender aí a situação nossa de pandemia. É interessante dar uma lida aqui. Opa, não está compartilhado. Essa página aqui, ó, é interessante. Aqui é o quadro que eu falei, mas não mostrei, ó. Adenina, timina, guanina e citosina, tá? É o fosfate de deoxirribose e backbone, tá? Backbone. Isso aqui é a explicação do DNA, cada fita do DNA. Vamos voltar aqui. Aí. Então, aqui é bem mais simples. Todos os binários a seguir, qual é o valor do peso em decimal dos algarismos assinalados? Então, a mesma coisa que a gente fez antes, né? Quais os valores de peso, né? Então, ó, sublinhou aqui, né? Então, esse número aqui tem peso 2, né? Tem peso 2. Já esse camarada aqui tem peso 32. Por quê? Porque ele está 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 aqui. Então, 2 elevado à quinta dá 32. 32 vezes 1, 32. Então, o peso dele é 32. Tá? E esses outros pesos, olha, é só contar 0, 1, 2. Então, eu estou na casa 2 elevado a 2, que dá 4. E lá, só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Desculpa, contei errado de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado à sexta, que dá 64. Tá? Começando sempre a contar a partir de 0, tá? Encontre o equivalente decimal dos números binários a seguir usando pesos de cada algarismo. Então, ó, então o equivalente decimal agora, né? Letra A é esse número, letra B é esse número. Como é que faz? Da mesma forma, pessoal. Solução. Aqui, ó. Qual é a posição da casa? 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 2, né? Tá? Então, a casa 1, casa 2, 2 elevado à quarta. Por que eu desprezei o zero? Eu não fiz o zero. Não precisa fazer o zero, né? Porque o zero vezes alguma coisa é zero. Então, você pode pular o zero. Então, é muito comum em decimal, você pula o zero. Então, 1 é peso 2, então 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 7. É só fazer as multiplicações aqui de potência. Então, 2 vezes 4 vezes 16 mais 32 mais 128. É só somar. 2 mais 4 mais 6 mais 32 mais 128, 120, 182. Tá? Aqui, ó, 0, 1. Esse aqui é mais fácil. Por quê? Tem um monte de zero. Então, eu só preciso fazer esse e esse. Então, 2 elevado a 1 mais 2 elevado a sexta. 2 elevado a 1 mais 2 elevado a sexta. Fazendo aqui a multiplicação, né? Aqui dá 2 e aqui dá 64. Então, somado dá 66. Tá? Responda. 3. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui. Solução. George Boyle nasceu no século XIX, em uma década cujo dígito LSB é 5. O que é o LSB? É o menos significativo. Então, o menos significativo é o 5. Estabeleça, com base nessa informação, qual é o menor intervalo de tempo em que ele nasceu. Ó, George Boyle
nasceu em uma década cujo dígito LSB é 5. Né? Então, qual é o menor intervalo em que ele nasceu? Observe que foi emitida a informação MSB da década. MSB é o mais significativo. Então, século XX... Desculpa, século XIX, né? Século XIX de 1801 a 1900, tá? E o século XX de 1901 até 2000. Eu nasci no século XX. Quem que já nasceu no século XXI aí? Quem nasceu depois de 2000? Tem alguém, não? Acho que não, professor. Acho que todo mundo aqui é de Todo mundo 900 velho, ainda. então, não tem ninguém com 20 anos, 18 anos? Não. Não. Infelizmente não. Poderia ter alguém com 18 por aí já, hein? Então, como não podemos estabelecer a década, o menor intervalo de tempo em que, com certeza, ele nasceu é de 1801 a 31 de 12 de 1900. Portanto, pela informação dada, concluímos que o menor intervalo é de 100 anos. Né? Por quê? Porque não foi dado o mais significativo. Letra B. O primeiro computador digital eletrônico de grande escala foi o ENIAC, apresentado no século passado, na década de 1940, estabeleça com essa base de informação o menor período de tempo em que, com certeza, surgiu o ENIAC. Observe que foi emitida a informação LSB da década. Solução. ENIAC surgiu de 1/1/1 de 1940 até 31/12 de 1949. Portanto, podemos garantir um intervalo mínimo de 10 anos, como anunciado da questão forneceu o MSB da década, porque ele ofereceu o que é na década de 40, né? Então, esse é o MSB. Então, ele já é mais significativo. É um postuladozinho, só para chamar a atenção, do que é mais significativo e do que é menos significativo. O que é menos significativo, você viu aqui em cima que não dá para definir nada. E o mais significativo, né, dá para ver bem melhor. Tá, pessoal? Então a gente viu aqui até a página 21, né? Os outros sistemas de conversão aqui, eles são... Tá, eu vou continuar aqui o exemplo só de conversão aqui, ó. Converta 1010 base 2, ou seja, 1010 em decimal. Como que faz? 2 elevado à terceira, 2, né? Então, 8 mais 2, 10. Portanto, 10 base 2 é igual a 10. Aí eu chamo a atenção daquela outra questão, né? Tá vendo? Ó, 1010 para poder representar o número 10. Por quê? Porque a base é 2, né? Então, a base bem pequena. Agora, convertendo aqui, ó, esse outro número bem grandão. 101001, tá? Então, ó, esse número grande é base 2, tá? Então, é só pegar aonde tem 1, contar, que é 0, que é 1, aqui é Professor, 2. parou de compartilhar a página. Parou? Parou agora, né? Então, caiu. Acabou de parar. Ué? Eu acho que deu o tempo máximo do... Mas eu continuo com a internet, espera aí. Eu acho que caiu tudo aqui. German Research Foundation. Acho que eu sei o que aconteceu. Ele tá cansado porque hoje é sexta. Ele quer dormir. Pode ser, né? Peraí, deixa eu abrir. Vai. Vai lá? Não? Eu tô com minha cachorra aqui, querendo saber se ela vai sair ou não.
Fechou por quê? Porque parece que tem um limite de tempo, né? Então, o Meet tem um limite de tempo. Ou eles estão limitando o tempo agora, né? Então, pessoal, basicamente era isso. Eu acho que vocês entenderam a conversão de bases. Eu vou deixar essa atividade lá no NEAD, postado, uma atividade para vocês fazerem umas continhas, tá? E, por enquanto, a gente parou aqui nessa página, tá? Aí a gente continua a partir da outra. Por quê? Eu não quero me estender também, porque a gente tem uma aula para repor e nós estamos só em 3 alunos, né? 3 alunos. Então, eu acho que eu vou aproveitar esse probleminha que aconteceu aqui. E aí eu acho que tá bom por hoje. Já são 9h17. Nosso primeiro contato, né? Aí, ó. Voltando aqui. Voltou tudo aqui. Tá? Então eu vou aproveitar para finalizar mesmo a aula de hoje. Tá bom? Então, ficamos aí até a página... Que página que a gente estava mesmo? Página 20? Deixa eu ver aqui. A gente viu até a página 20. 21, tá? Página 21. Então, nós vamos continuar a partir da página 21, conversão decimal em binário, que é o item 152. Esse item 152, pessoal, ele já usa uma sistemática diferente do que a gente está usando, né? E aí eu vou deixar para a próxima aula. Não. Tudo bem, professor. Beleza. Tá? Professor, Aí eu vou deixar a atividade lá no... Eu vou deixar a atividade para vocês fazerem umas continhas lá no AVA, tá bom? No curso mesmo, no NEAD, né? O novo NEAD aí. Tá bom? Então é isso aí, até o próximo encontro. Mas eu quero ver com vocês aí quando que pode ser a data de reposição da aula do dia 20, que não pôde acontecer, a aula do dia 20. Quando que a gente pode ter essa aula? Não tem como o senhor passar um trabalho para repor essa aula? Tem alguns professores que fazem isso, né? Mas eu preferia dar essa aula, mas podemos pensar nesse caso aí. Nós estamos num fórum aqui online. O que vocês acham, pessoal? Gustavo, Tâniba? Sim, é melhor tranquilo. trabalho, professor, porque eu tenho aula todos os dias da semana. Todos os dias, né, Tâniba? Gustavo também, Alessandra, né? Sim. Tudo bem, a gente ao longo do semestre dá uma corridinha com a matéria para compensar esse tempo aí, né? Porque é muito conteúdo que a gente precisa passar para vocês, né? Dá para ver que vocês têm um pouquinho de deficiência na formação de eletrônica geral, né? Eu preferia que vocês tivessem se aprofundado um pouco mais. E eu vou ter que pincelar algumas coisas, tá? A respeito disso. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Eu vou deixar um trabalho lá, então, para contar como carga horária. Tá bom? Para essa aula aí do dia 20. Então, por hoje é só. Ok. Por enquanto. Tá bom? Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite.